aí. E vamos começar com essa nossa mesa redonda aí. Vai ser mais um bate-papo lá, assim. E nós queremos trazer um pouco de informação para vocês aí sobre essa tão famigerada aí, a empregabilidade aí, algo que vem trazendo um pouco de medo para a grande maioria da população aí, falando, nossa, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu não vou conseguir? Certo? Tanto é que praticamente todos que estão aqui fazendo esses cursos, se capacitando, é justamente para conseguir uma maior chance de empregabilidade, ou até mesmo aqueles que estão empregados, conseguir alcançar status maiores dentro do seu próprio emprego, certo? Então, fazer a breve apresentação. Eu sou o professor Adesvaldo, sou professor dos cursos de assistente administrativo e assistente de recursos humanos, certo? Peço para os meus colegas se apresentarem aí também. Bom dia, pessoal. Eu me chamo professor Diogo, né? Eu trabalho especificamente com as turmas de informática e design gráfico, no ITEC. Então, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um evento, mais um encontro, né? E hoje a gente está aqui para falar de um tema bastante importante aí, né? Que é a tal da empregabilidade. Então, a gente vai bater esse papo aí, né? Vamos colocar algumas ideias aqui e vamos conversar com vocês sobre esse assunto aí, tá? Bom dia a todos, meu nome é Ricardo, sou professor dos eixos de gestão e negócio, marketing digital e nos eixos de informática. Por informática, eu atuo como professor de design gráfico no ITEGO Luiz Bittencourt e marketing digital lá no Luiz Rassi, tá? Sejam todos bem-vindos, a gente vai tentar entender, né, os quase 9,8 milhões de desempregados no Brasil aí desde março, né? E 4,2 praticamente eram CLTs e o restante na informalidade, né? Então nós vamos tentar entender aí esse contexto, né? E que realmente nessa pandemia aí para nós é bem complicado, né? Mas aí eu agradeço a participação, né, dos alunos aí do curso de design gráfico que estão dando essa força para a gente. E sejam todos bem-vindos. E lembrando, pessoal, essa nossa palestra aqui ela vai estar sendo gravada para aqueles que não conseguiram assistir nesse momento aqui, tá assistindo posteriormente, tá certo? Aí cada um dos professores aí já conversou já com suas respectivas turmas aí, e onde vai estar disponibilizando o vídeo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, lá assim, aproveitando os dados que o professor Ricardo pontuou lá para a gente, vamos falar em cima disso aí, né? Desse grande índice lá assim de desemprego que surgiram aí já vem assolando o país desde março aí, ó, vem numa escala ascendente, né? E a tendência lá assim, atualmente, a perspectiva que, pelo menos no meu ponto de vista, é que essa escala aí ela não vai diminuir, pelo menos não até o final desse ano, início do ano que vem. Certo? Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que essa escala aí de aumento ainda vai continuar crescendo. A tendência, no meu ponto de vista, aqui, acompanhando o mercado, é que ela venha se estabilizar mais a partir do segundo trimestre, lá, assim, de 2021. Só que, pode falar, professor. Eu também tenho esse ponto de vista, né? Eu acho que 2021 vai ser um ano difícil, assim como 2020 também. É consequência da crise aí, né? Mas acredito que no final de 2021, né, eu acho que depois da vacina aí, né, da vacinação da população, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma retomada melhor na economia. Eu acho que também a tendência é que a empregabilidade ela aumente também. E a empregabilidade não é nada mais do que a capacidade, né, de a gente se manter apto ao mercado, né, de a gente se manter apto a uma vaga de emprego, né? E obviamente a gente teve alguns impactos aí, né?
obviamente, a gente sabe que o índice de emprego aumentou, né, e, consequentemente, a questão da empregabilidade, que é essa capacidade de a gente se manter apto, né, ela sofreu consequências também, né? Então, por enquanto é isso, né? À medida que a gente for falando aqui, a gente vou citando mais coisas. Eu trouxe alguns assuntos aqui importantes para a gente falar, debater ao longo da live aqui, né? E se alguém quiser participar também, né? No final a gente abre aí um espaço para perguntas, se quiser fazer os comentários também, podem usar o chat aí. É muito importante, né, a participação de vocês, né? Engrandece muito o encontro aqui, né? Não só a visão de nós professores, mas vocês alunos também, né? E uma das coisas que a gente já pode começar a comentar, né? Por exemplo, o que é que vocês estão fazendo na pandemia, né? Então, uma hora vai passar isso, né? Pode ser que demore um pouco, né? A gente ainda está com esse vírus aí na população, né? A gente tem muitos casos ainda, né? As curvas aumentam, abaixam, aumentam, e tem a ver com o comportamento social, né? E são várias coisas que estão envolvidas aí, economia, uma série de coisas. Então, para a gente que trabalha com educação, foi um desafio enorme o ano de 2020, né? Provavelmente aí no ano de 2021 vão vir novos desafios também, né? E a pergunta é, o que é que vocês estão fazendo na pandemia, né? Nós, professores, também, os alunos também, mas aquela pessoa, né, cidadão comum, o que é que ele está fazendo aí durante a pandemia? Né? Talvez essa seja uma questão que seja levantada, né, depois nas entrevistas de emprego, quando a gente passar desse ciclo, dessa fase aí. E aí, o que é que você fez na pandemia? Você fez um curso, você se qualificou, você fez uma pós, você fez um curso de qualificação, você se especializou em uma área. Então, assim, tem muita gente que, de fato, né, sofreu alguns impactos e ficou um pouco perdido aí, né, emocionalmente, né, na pandemia. Então, veio crises de ansiedade, veio várias situações. Hoje a gente tem uma população bastante ansiosa, né? Muitos perderam emprego também. Então, assim, eu acho que isso, né, vai ser uma coisa que vai repercutir nas entrevistas de emprego aí, né, daqui a uns meses, né? Não só agora, né, lógico, obviamente tem empresa contratando agora, né, não Aí sei, só pegando um gancho aqui do professor Diogo lá assim, ele falou, muitos perderam seus empregos lá assim, tanto eu quanto o professor Diogo lá assim, logo no início do ano lá assim, nós que éramos empregados lá assim, nós perdemos uma das nossas fontes de renda. isso aí, Logo no início da pandemia, certo? Então, nós dois lá assim trabalhamos colaboradores da instituição, e a instituição, para fins de corte lá assim, não tinha previsão de abrir novos cursos e tudo mais, dispensou vários colaboradores, aí nesse caso incluímos eu e o Diogo. Eu também, viu? o Ó, o professor professor também, Ricardo também, então, ó, três aqui que no início da pandemia lá assim já sofreram com esse impacto assim, que é perder uma das suas fontes de renda, isso. E aí é certo? que é muito importante, né, você correr por fora, né, você ter outras alternativas, isso já é uma realidade para. Eu acho que essa pandemia acentuou muito isso nas pessoas, a necessidade de ter uma renda, né, extra, né, o Isso, não, emprego não formal, depender de uma fonte só, ter mais do que uma lá assim, é certo? verdade. Porque eu, no meu caso, assim, eu tenho outras fontes de renda, tenho outra empresa lá assim, e eu fui nesse quesito aqui. Eu era professor de outra instituição também, e essa outra instituição lá assim paralisou suas atividades. Então eu estava acostumado a ter, tinha mais outra fonte de renda, e duas fontes de renda minhas cessaram-se logo no início. Então, se eu não tivesse o plano B, o C e o D, eu estaria em maus lençóis. Né, que muitos, né, têm que desenvolver essa capacidade de empreender aí, né, e procurar um sustento, né? Inclusive, até o professor Ricardo, a gente participando de uma outra live, né? A gente
abordou algumas questões que têm relação com a questão da empregabilidade, né, e isso foi uma das coisas mencionadas, né, essa capacidade de correr por fora, né, e de não se entregar, não se desesperar numa situação difícil no momento aí, né, procurar olhar a coisa com um aspecto positivo. Sim, professor Diogo, a resiliência, né? É o termo correto dentro da administração, que é o fato de nós conseguirmos passar por obstáculos difíceis, né, em nossas etapas, em nossas carreiras, né, e sabermos sempre evoluir mesmo com as dificuldades, né? Não desistir nunca. E é o que vocês pontuaram anteriormente, né? O que vocês estão fazendo durante essa pandemia, né? Que vocês estão se qualificando em cursos aí na área administrativa, na área de informática, buscando uma qualificação melhor no mercado de trabalho para quando tudo se estabilizar, né? Isso realmente a gente só vai ter uma conclusão após esse novo pico que está previsto para o início do ano, né? Que infelizmente a gente vai passar por novas tormentas, né? E tudo vai ser estabilizado realmente só depois da vacina, né? Infelizmente esse é o cenário atual. Mas enquanto isso, o que nós estamos fazendo para que quando tudo volte ao normal, a gente esteja preparado, a gente esteja qualificado, né? E eu também sempre levo para os meus alunos uma outra visão, né? A gente tem uma grande diferença quando a gente trabalha como CLT e uma outra visão quando a gente trabalha como empreendedor, né? A gente sabe que no Brasil ser empreendedor, eu sou um microempreendedor, é muito complicado, mas você não pode desistir. Você tem que sempre procurar se aperfeiçoar no seu trabalho, no seu dia a dia, procurar novas estratégias, né? Hoje eu trabalho muito com marketing digital, então eu saí muito do meu mundo de tecnologia e procurei investir também no marketing digital para que eu pudesse evoluir. Então, nós abrirmos a nossa mente, né? Buscarmos outros horizontes, outras fontes de rendas para que a gente não fique preso a um contexto apenas, né? Aproveitando para falar aqui que o emprego é uma das fontes de renda, né? E geralmente, né, aquela que se acentuou mais ali após a Revolução Industrial. Então, a gente teve uma explosão de empregos aí, né? E essa questão da CLT e do emprego formal, né? Mas, assim, existem várias formas de você, né, conseguir uma renda, que é o objetivo. Qual que é o objetivo do emprego, né? É te dar um sustento, né? Na verdade, é uma troca, né? Você vai oferecer o que você tem de melhor para a empresa, né? E a empresa vai te dar um retorno ali. Então, não adianta a gente falar que não é isso, por exemplo, porque o emprego está, de fato, atrelado à nossa dignidade, ao nosso sustento, né? O estudo, ele abre muito a mente da pessoa, ele qualifica, ele capacita, mas é o emprego que traz a dignidade, né? É o que faz a gente pagar nossas contas aí e cumprir com nossos papéis sociais, pagar nossos impostos aí como cidadãos, né? Então, o emprego ele tem essa capacidade de dignificar a pessoa. Por isso eu considero que todo emprego, né, ele é digno, né? Se ele te dá o retorno ali, né? Às vezes você não vai estar satisfeito com um emprego ou outro e é uma oportunidade de você buscar uma melhora, né? Essa live é interessante porque ela não fala só de pessoas de desemprego, né? Esse tema, empregabilidade, ele não só envolve as pessoas desempregadas, isso envolve também as pessoas que estão trabalhando e querem se recolocar no mercado de trabalho, né? Estão buscando uma recolocação, uma melhora de vida, sair de um emprego e para outro, né? Então, está relacionado a isso também, empregabilidade, que é essa capacidade, né, de a gente se manter apto, né, no mercado de trabalho, a uma vaga de emprego. Ela não só diz respeito, né, quando a gente está desempregado ou precisando de uma oportunidade, né, e a vida a gente, né, precisa também galgar, né, objetivos, né, e a gente não pode ser pessoas perdidas, sem rumo. Por isso que eu acho que uma das coisas que é importante mencionar aqui, né, que muitas pessoas que são desempregadas ou então que estão trabalhando, né, que é o objetivo de vida, né? Então
Então, tem muita gente que chega ali, né, e está vivendo a vida de uma forma sem ter um rumo, sem um objeto. A vida está te levando e você vai. E essa pandemia desenvolveu muito isso em algumas pessoas, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, assim, a minha visão aí é definir um objetivo, né? O que você quer, né? O que eu quero, o que eu posso, né? Quem vai me ajudar? Né? Se você não sabe o que quer da vida, né? Qualquer caminho serve para você. Então, qualquer coisa que aparece, né? É legal para você aí, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, num processo de entrevista de emprego, né, às vezes o cara vai para uma entrevista de emprego, ele não sabe nem o que ele quer e o que é que a empresa precisa, e o que é que a empresa quer dele, né? Então, principalmente os mais jovens, né, os que são mais, que não têm tanta experiência assim, que estão buscando, né, entrar no mercado de trabalho, sofrem muito com isso, né? Então, é uma das coisas que eu falo assim, porque é importante você chegar a um ambiente de trabalho, né? Sabendo o que você quer, né? O que você está buscando, né? E o que a empresa está buscando de você também ali, né? Porque o emprego é uma troca, mas é isso. O emprego é uma das alternativas de renda. A gente tem várias outras formas, como os professores citaram aí, né? A gente pode empreender, a gente pode investir, né? É uma outra forma também de ter uma renda, né? Tem muita gente que ganha dinheiro investindo em alguma coisa, em imóveis, ou em negócios na internet, né? Então, você pode ser um investidor, você pode ser um funcionário, um empregado, você pode ser um empresário, né, e ter funcionários trabalhando para você. Você pode ser empreendedor, né, você trabalhar para o seu próprio negócio aí. Então, assim, são situações aí que estão disponíveis para a gente, né, que precisa do sustento ali, da renda e da dignidade, né, que é a questão de sobrevivência para o ser humano aí, né. Os animais Pô, precisam e se pegando em cima alimentar. disso aí do Diogo aí, falou lá em cima da renda lá assim, a gente entra num outro ponto lá assim, que é o empreender. Porque a gente fala da empregabilidade, mas não significa necessariamente que você tem que ficar buscando um emprego. Por que não você mesmo não criar a sua oportunidade de emprego, que é empreendendo? Certo? E isso aí ficou bem evidente nesse período de pandemia. A gente teve uma crescente de empresas, do surgimento de novas empresas. Isso aí foi bem interessante, porque eu houve um aumento do índice de desemprego, em contrapartida, eu tive um aumento do número de empresas, desenvolvimento e aparecimento de novas empresas. Aproveitando principalmente o que? Oportunidades que estavam lá assim no mercado de trabalho, estavam no mundo lá assim dos negócios, estavam lá no dia a dia, só que devido a muitas vezes aquela comodidade de eu já estar empregado, eu não ter aquela necessidade de porque eu tinha todo aquele potencial para investir dentro daquele lugar, mas não, eu estava empregado, eu estou estável aqui, não tenho necessidade de eu fazer isso. E somente quando surgiu a necessidade, nossa, me vejo desempregado. Agora sim eu vou lá investir em cima daquela minha ideia que eu tive. Muitas pessoas fizeram isso. Isso aí nem sempre é o certo. Você não precisa esperar a crise chegar para você ir lá e resolver investir. Muito pelo contrário. É no momento que você está estável que é mais fácil para você estar investindo, trabalhando lá assim, desenvolvendo novos empreendimentos, se aventurando lá assim, porque aí você tem como se fosse um seguro. Você está lá investindo lá assim, e você tem aquele seguro, que opa, peraí, não deu muito certo lá assim, eu ainda tenho uma outra fonte de renda que pode estar me auxiliando e proporcionando eu investir em novas oportunidades, certo? Isso aí foi bem interessante. O número de pessoas que começaram a trabalhar lá assim, num serviço informais lá assim, e viram que aquilo de lá era realmente o que ele deveria estar fazendo, e começaram a formalizar esses empreendimentos, certo? Na área digital mesmo assim, um pedaço assim que o pessoal deixava muito a desejar era a própria consultoria digital em si. E surgiu bastante. Hoje nós temos profissionais lá assim que já eram qualificados, eles eram bons, só que estavam atuando dentro de outras vertentes. E com o surgimento, o advento da pandemia lá assim,
eles viram uma oportunidade de negócio e investiram, e viram que isso aí era uma área assim, que tinha uma demanda enorme, com poucos profissionais atuando, certo? Então, isso aí, essa pandemia serviu também para muitas pessoas que não tinham coragem de criar a sua oportunidade de emprego, assim, de qualidade de vida melhor no trabalho, de começar, de dar esse pontapé inicial. E vale salientar, né, que com a pandemia, praticamente tudo passou a ser online, né, como o professor Adesvaldo aí falou. Então, é oportunidade para muitos, né, se qualificarem no campo das tecnologias, né, porque muitas oportunidades se abriram, né, para profissionais dessa área, para manter essa comunicação, para manter as empresas online, né, e tem muitas que estão carentes, precisando de pessoas capazes de entregar, né, essas soluções tecnológicas, né. Então, tecnologia, tudo que meio que está voltado à internet, habilidades tecnológicas, né, são muito importantes nesse momento aí para o seu currículo, né? Uma vez que o mundo ele ficou mais, né, tecnológico, ele já era, a gente já está nessa fase, na era da tecnologia, né? Mas a pandemia aí ela trouxe esse Ela advento. deixou mais claro que isso aí é a realidade, porque antes a gente já está vivendo a era da informática há muito tempo, só que o pessoal estava deixando meio que de lado. Com o surgimento dessa pandemia aqui, a gente finalmente, assim, a grande maioria da população conseguiu enxergar aqui. Pô, peraí, ou eu entro dentro da era da informática ou eu vou ser eliminado completamente, Verdade. certo? Um exemplo disso aqui, pegando o eixo do professor Ricardo lá, assim, o marketing digital, ele já era extremamente constante, mas quando surgiu a pandemia lá, assim, ele se tornou essencial. As empresas, eu vou colocar trabalhar com um marketing offline. O público não está tendo acesso a esse marketing seu offline. Como é que você vai chegar no público? O público está tudo dentro de casa, fechado, naqueles primeiros momentos. Hoje, até mesmo, a limitação, restrição assim das ações. Então, como você vai chegar até o seu cliente? Isso aí, o marketing digital foi lá e mostrou para eles. É assim que faz. Certo, professor Ricardo? Certo, inclusive o cenário político esse ano foi algo completamente diferente, né? Porque você tinha carreatas, você tinha o político tentando complementar as suas estratégias de política, mas não da mesma forma, né? E houve-se uma outra forma, utilizando-se de marketing digital, de recursos de engajamento, para que, de repente, tivesse até um alcance maior do que ele teria no presencial, né? Com essa política boca a boca, né? Com esse marketing off, né? Que a gente tem como tradicional. E tudo parte realmente da questão do planejamento pessoal de vocês, né? De como nos organizarmos com relação ao nosso tempo, de como nós nos organizarmos e termos a disciplina, né? Porque a pandemia, muitas pessoas veem como algo que só veio para o mal, né? Mas a gente tem que entender, através dessas dificuldades, através dessa pandemia, que ela veio para abrir os nossos olhos em diversas situações, diversos campos da nossa vida que nós estávamos habituados a levarmos de uma forma, né, e que hoje nós entendemos e visualizamos de uma outra forma, né? Inclusive nas nossas vidas pessoais, na nossa família, com relação aos nossos estudos, enxergar de uma outra maneira, né? É uma outra possibilidade de você ganhar conhecimento. É claro que não é fácil você mudar a sua metodologia presencial, onde você tem facilidade de repente aprender com o professor ali do seu lado, e no EAD, eu tenho grande dificuldade com os alunos do curso técnico, onde os adolescentes não estão acostumados com isso, né? Eles não estão acostumados a organizar o ambiente de estudos, eles não estão habituados a, de repente, ter o professor ali do outro lado da tela e de repente, ele não conseguir conciliar toda aquela explicação e a interatividade que é de forma diferente, né?
Então, eu tenho essa dificuldade realmente com o público adolescente, e esse é um grande desafio realmente nosso, né, em 2020, que é o ensino à distância. Isso, foi bom só tocar em cima desse ponto aí do ensino à distância, assim, que isso aí já era algo assim que devia ser comum, assim, só que não estava sendo trabalhado como comum, era um item assim à parte. E quando veio a pandemia lá assim, todo mundo caiu de surpresa, caiu no colo deles lá, pronto, agora você vai ter que se virar com o ensino à distância. E muitos professores se viram naquela sinuca de bico lá, digamos assim, que aí falam, nossa, eu nunca me preparei para essa situação. Aí vem novamente aquele ponto que eu falei do comodismo. Muitas pessoas estavam acomodadas lá assim com aquela situação, achou que não ia mudar. A tecnologia ela estava aí, ela estava cada vez mais crescente, se aparecendo lá assim e era presente na educação. Ia chegar um momento que isso daí ia acontecer. Então não teve que esperar surgir, cair de uma vez. A maioria do público assim não se preparou, não estava preparado, bem como alguns professores não estavam preparados, bem como o público, os alunos em si não tinham preparo lá assim para estar tendo que trabalhar com isso. Então muitos tiveram que se adaptar àquilo ali e agora já estão percebendo que isso daí é uma realidade constante. Não é que a pandemia acabou, não vai ser mais utilizado. Não, vai permanecer sendo utilizado. A tendência é que isso aqui seja cada vez mais crescente, seja mais usual do nosso dia a dia. E aí, batendo um ponto ali que o professor falou, o professor Ricardo falou sobre a política em si, foi bem interessante lá assim que eles investiram mais lá assim, a gente teve o surgimento de candidatos lá assim que você praticamente, que era o comum era você ver na televisão e tudo mais, você não via na televisão, você não via carreata, e o candidato teve uma alta índice de votos e ele trabalhou exclusivamente com o quê? Marketing digital. Certo? E também houve um crescimento bem interessante, pegando dentro do gancho do professor Diogo ali, que é o design gráfico, que antes se trabalhava muito com aquela ideia lá assim, ah não, fulano de tal faz, não, eu mesmo faço, aí fazia aquele serviço lá assim que, vamos dizer passar lá assim, não valia nada, apresentava e considerava como, isso aí era a minha arte de campanha. E agora, nesse período aqui de marketing digital, eles viram tanto que é essencial um profissional qualificado dentro dessa área. Que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer uma arte de qualidade que vai transmitir aquela ideia. Sim, Então, com certeza. Deixa eu pedir só a vocês aqui um intervalo de, no máximo, 5 minutos aí, né? Porque eu tive aqui uns probleminhas aqui com o programa que está gravando a live, tá? Então, se a gente puder aí, né, dar esse pause aí, né? Para a gente poder voltar gravando aqui e poder continuar a edição, né? não, A certinho. gente vai estar disponibilizando isso para os outros alunos também. Então, é possível esse intervalo aí? Sim, claro. Na minha parte Sim, está ok. sim, tranquilo. Então, só uns 5 minutinhos aí, pessoal, aguardando aqui. O professor Aproveitar Diogo e já. tomar uma água aí no banheiro, né? Ficar à vontade, tá? Bom dia, professor Diogo, professor Ricardo. Bom dia. Pessoal, só enquanto o professor Diogo vai arrumando lá, só para deixar para vocês aí,
vocês quiserem participar, interagir lá assim, podem estar interagindo tanto pelo chat, certo? Para estar conversando com a gente, pode mandar as mensagens que a gente vai lendo aqui em tempo real aqui e já vai trazendo para vocês, tá bom? Não precisam ficar acanhados, não. Podem mandar suas mensagens, suas contribuições, tá certo? Correto, professor Adesvaldo, pessoal de design gráfico, pode interagir conosco, tá? Fazendo perguntas, assim como o pessoal dos outros cursos também, tá? Enquanto nós estamos falando, estamos discutindo sobre o assunto, por favor, coloquem as perguntas aqui no nosso chat de texto, ok? Exatamente, professor. Então, pessoal, e só pontuando aqui, posteriormente, após a palestra aqui, ó, nós vamos estar disponibilizando para vocês, certo? Lá nos grupos de WhatsApp, o questionário assim no Google Forms para vocês estarem fazendo o feedback desse evento aqui, ó, no que ele contribuiu lá assim para o desenvolvimento em si lá assim de você como profissional lá assim, no desenvolvimento do curso lá, esse bate-papo lá assim agregou o que para vocês, certo? E na hora que vocês forem preencher lá assim, sejam generosos lá assim no preenchimento, não fica muito naquela, foi bom, certo? Se foi bom lá assim, fala o porquê que foi bom lá assim, coloca a emoção lá assim no desenvolvimento desse relatório, certo? Esse feedback lá assim a respeito, tá certo? Isso, coloca um feedback, pessoal, com relação ao que esse tema, né, contribuiu para vocês, o que ele está contribuindo na formação do curso de vocês, né, por exemplo. Com as turmas de design gráfico e marketing, a gente trabalha um pouco mais a questão do empreendedorismo, né? Tenho certeza que outras turmas também fazem essa correlação, né? Então, o que de repente mudou na vida de vocês, né? O início do curso e hoje vocês têm uma outra visão, né? É importante a gente ter esse feedback, né? De relacionamento do nosso tema da palestra com o curso de qualificação de vocês, tá bom? Exatamente, que aí até o pessoal das turmas do assistente administrativo, assistente de recursos humanos, vai pegando esse gancho lá assim, ó, que esse tema lá assim é o que vocês vão estar vivendo no dia a dia, certo? Tanto o pessoal da administração quanto RH, eles estão muitas vezes do outro lado lá assim, que é aquele é o profissional que teve que fazer o quê? Adaptações, muitas vezes é aquele profissional que vai ter que fazer, vai ficar responsável pelos cortes na empresa, bem como você já começa a entender lá assim que muitas vezes você está vivendo essa atualização digital, às vezes você não era um profissional preparado para aquilo e está tendo que viver essa atualização digital lá, e aí como é que você está fazendo? Aqui nessa palestra aqui a gente está dando muitas informações que você já pode ir preparando para você falou, peraí, isso aqui eu vou poder utilizar, e até mesmo vai ser alguns ganchos lá assim, para uma possível entrevista de emprego que você venha fazer, você já tem informações ali que você consegue sair de algumas perguntas lá assim que, digamos, são capciosas lá assim, são tendenciosas, que é justamente para ver a habilidade daquele profissional que eu estou contratando, de um pensamento rápido e principalmente se ele está ligado no que está acontecendo no restante do mundo, se ele não está preocupado somente em daquele pequeno nicho, naquele nicho em que ele está, se ele está conhecendo todo o restante. Desculpa interromper aí, mas Sim, Diogo. já resolvido aqui, tá? Resolvido, então? Continuidade, tá? Deixa eu abrir as câmeras aqui. Beleza, então, pessoal. Você pode continuar falando, tá? Então, voltando em cima daquela temática que a gente estava falando lá, assim, sobre
eles começaram a ver a importância dos profissionais lá, assim, o que eu estava ressaltando era o profissional da área de design gráfico, que eles começaram a ver que não era qualquer um que podia estar fazendo o material, as peças gráficas que seriam utilizadas. Eles viram que ele precisa de um profissional qualificado. Então não é, eu vou pegar aquele meu sobrinho que sabe mexer com o CorelDRAW. Isso aí não é. Pode falar, professor. A oportunidade aí que o professor, né, citou a minha área, né, design gráfico. Temos o professor Ricardo aí também, né, que trabalha com a educação voltada para o design, né. Eu sou formado em design gráfico, a minha formação é na área de design gráfico, né, o design ele é um instrumento, né, ele é um instrumento para a gente. Na verdade, a área de design gráfico, ela está atrelada, voltada para a área de comunicação, né? Então, marketing, design e publicidade é uma tríade, né? A gente que é design gráfico, a gente tem que entender um pouquinho de marketing quando a gente vai compor, fazer nossos projetos. Por quê? Né? Nós trabalhamos para justamente a indústria, o mercado de trabalho, né? Então, nós somos profissionais da indústria, né? Então a gente praticamente assim trabalha na indústria criativa, né? Então a gente trabalha desenvolvendo soluções tecnológicas também, não deixa de ser soluções para empresas. Então existe uma gama de serviços na área de design gráfico e assim a demanda é muito grande, né? Eu às vezes tenho que rejeitar muitos trabalhos, né? É, porque sempre é também uma alternativa de renda, né? Então, eu tenho meu emprego formal, mas eu também posso trabalhar nos meus projetos à parte, né? Desenvolvendo soluções para empresas aí, no campo da comunicação, né? Então, as empresas precisam se comunicar com o seu público-alvo, né? E principalmente no momento de crise, né? Muitos tiveram que se reinventar e precisaram de profissionais aí, né, nesse ramo, porque a internet ela deu um boom também, né? Então, a gente tudo hoje vai para as redes sociais, né? Então a gente precisa ali estar postando coisas diariamente, as empresas precisam estar postando coisas diariamente ali, se comunicando com o seu público, tudo vai num feed, né? Praticamente a maioria das pessoas hoje, grande parte das pessoas já acorda, já pega o telefone ali, já acessa seu Instagram, seu Facebook, porque nós somos bombardeados de informações constantemente, né? Então, a todo tempo, a todo instante, está chegando informação para a gente está nessa era da informação, né? Então, o design, ele surge como alternativa também, né? Então, é muito ligado ao marketing, né? Às vezes, a gente está no marketing ali, a gente vai precisar de uma arte mais criativa, de uma qualidade, né? Até porque isso às vezes não é nem mais para você vender, né? Você não está fazendo isso mais para você vender como antigamente, né? Com uma pegada tão comercial. Você está fazendo para posicionar. Você precisa posicionar a sua empresa na internet, né? Existe uma diferença entre fazer trabalho, né, visual, né, para vender, né, e trabalho para posicionar, né? Tem empresas que precisam de posicionamento digital, elas precisam aparecer na internet, né? Às vezes não é nem questão de, eu preciso lucrar com essa arte, com esse trabalho gráfico aqui. Eu preciso me posicionar diante dos meus concorrentes, né, que já estão ali, já fazem esse trabalho, né? Então, às vezes tem muito isso também, né? E foi o que Então, a gente presenciou na política, né? É justamente esse processo aí. O político está precisando se posicionar frente aos seus concorrentes. E os profissionais dessa área lá, assim, foram grandes responsáveis pela campanha eleitoral desse ano lá. Foi justamente isso. E não somente desse ano. A gente pode ver lá, assim, que nas últimas eleições, até mesmo as presidenciais aqui, o que comandou foi o quê? Redes sociais. Isso aí foi extremamente importante. E esses profissionais que estão qualificados para atuar dentro do mercado saíram na frente. Agora, aqueles indivíduos que deixaram assim surgir a emergência para resolver se qualificar, infelizmente, assim, eles estão um pouco atrás dentro dessa corrida do mercado de trabalho. E aí, o pior é aquele que ainda não acordou que ele precisa se qualificar, que ele precisa ter esse desenvolvimento lá assim, para ele permanecer.
Porque isso aqui não é algo temporário. Essas ações aqui que estão existindo aqui, não é, quando acabar a pandemia, quando sair a vacina, acabou, ninguém vai utilizar mais. Não. O pessoal começou a ver que isso aqui é uma ferramenta extremamente útil. Então, não tem como eu fugir mais daqui. Isso aqui vai se tornar comum. Então, o que que eu estou fazendo? E isso aí eu pontuo lá assim dentro das duas turmas assim que eu trabalho assim, tanto o assistente administrativo quanto o assistente de recursos humanos. Dentro do recurso humano, assim, a parte da entrevista de emprego. Não era usual, assim, muitas vezes, as pessoas fazerem a entrevista de emprego via uma chamada dessa aqui, um Google Meet. Certo? Hoje a gente já está tendo isso daí, essas entrevistas de emprego, dentro do Google Meet aqui mesmo, até mesmo dinâmicas de grupo, para vocês terem noção. Estou desenvolvendo dinâmicas de grupo através de uma reunião aqui no Google Meet. Essa própria ideia aqui da mesa redonda, pessoal, no conceito lá assim, os profissionais administrativos da empresa, está se tornando cada vez mais comum. Porque antes eu tinha muito aquele negócio separado assim do individualismo, e por fim eu fazia aquela reunião no final do mês, tinha que organizar os horários de todo mundo para poder casar. Porque às vezes um estava fora, outro estava em outro lugar. Agora, com isso daqui, não, se tornou comum. Temos empresas que elas fazem essa mesa redonda aqui para discutir, trazer informações em cima da parte administrativa da empresa, semanalmente, e através disso aqui. Certo? Então, é uma ferramenta que se tornou extremamente necessária lá assim, e vai fazer parte do dia a dia, do nosso cotidiano. Realmente, professor Oswaldo, Diogo, o perfil do profissional hoje, seja ele na área de design gráfico, seja ele na área de publicidade, seja ele na área de marketing digital, é um perfil do quê? É um perfil de gerador de conteúdo. Ele precisa agregar conhecimento. Muito mais do que você ter o foco de vender o seu produto, né, vender a sua imagem, vender o seu serviço, você precisa ser conhecido antes. Você precisa fazer para com que as pessoas, né, com que o comércio à sua volta conheça você realmente. É isso que eu pego bastante pesado nas duas turmas que eu tenho, porque você precisa ser antes um gerador de conteúdo, precisa fazer com que você seja realmente conhecido. E é um perfil muito interessante que precisa ser desenvolvido quanto antes em nossos alunos aí dos cursos de qualificação. Você, por exemplo, se você for pegar aí um produto para comprar, seja um catálogo aí de produtos de cosméticos em geral, tá? Vou citar um exemplo aí, Avon ou Jequiti. Você pega uma consultora que de repente não entenda daquele produto, né? Simplesmente está aqui no catálogo, eu vou vender aqui sem entender da demanda dos produtos que eu tenho aqui no meu catálogo. Hoje em dia, esse profissional já não sobrevive mais. O profissional ele tem que se especializar naquele nicho específico. Eu trabalho com Jequiti, eu trabalho com Avon, eu trabalho com produtos de maquiagem, eu trabalho com revenda terceirizada de outros produtos. Não interessa o nicho que você está, você precisa se especializar naquilo que você está vendendo. Né? Você precisa ter conhecimento daquele produto, daquilo que você está oferecendo para o seu cliente. Né? Então, hoje a gente tem diversas possibilidades em meios digitais de nós divulgarmos, de nós fazermos com que nós sejamos conhecidos, né? Nós precisamos fazer isso antes para chegarmos ao nosso objetivo com mais tranquilidade, que é a venda de fato, né? Justamente isso aí foi interessante lá o que o professor pontuou lá, que é justamente você tem que ser, isso aí não se aplica somente, o pessoal acha, não, mas isso aí é só para o pessoal que está trabalhando no marketing digital, para o design gráfico, não, isso aí é para qualquer profissional, em qualquer área, você tem que conhecer daquilo assim, se você conhece daquilo lá, isso aí vai se passar, e você conhece, você vai passar, vai vender a sua imagem assim, o público vai chegar até você, opa, peraí, ele sabe mais daquilo. Isso aí se torna um ciclo, o pessoal já vai começando a divulgar, todo mundo vai ficar conhecendo você lá, e isso aí, dentro da própria empresa, é importante que possibilita o quê? Crescer dentro daquela empresa.
que não é porque você entrou lá assim como um profissional do administrativo, um assistente administrativo lá assim, que você não pode procurar novos patamares dentro daquela empresa. Mas como é que você vai ser visto lá assim, reconhecido, se você está o quê? Gerando aquela informação, gerando um conhecimento lá dentro. A gente tem que ter aquela ideia que antes, lá assim, não, profissional, né, o colaborador lá das empresas, ele é facilmente substituível. Isso aí é um fato no dia a dia que a gente vive. Por quê? Olha a quantidade de profissionais que eu tenho lá fora. Então você tem que ter o quê? Aquele diferencial. E aí, muitas vezes, você sendo aquele indivíduo que tem o conhecimento, sabe o que vai fazer, você se torna essencial. Então você vai ser substituído? Não, muito pelo contrário. A ideia da empresa lá, assim, uma empresa que tem perspectiva de crescimento, lógico, não são todas elas, tem muitas empresas que estão estagnadas no tempo ali, mas aquela empresa que valoriza o seu profissional, ela vai falar, opa, peraí, esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo chave, vou começar a mover ele dentro da minha empresa aqui para pontos estratégicos em que ele vai ganhar mais, lógico, bem como a empresa vai lucrar mais com o desenvolvimento daquele profissional. Certo? E isso aí se aplica a qualquer área. Não é somente porque é do administrativo, é do RH, é da área do design, é da área do marketing, não, de todas as áreas. Ele sendo esse profissional com esse diferencial, ele vai fazer diferença. É a mesma coisa que eu falo, hoje em dia, você ter um diploma não é garantia de emprego de forma alguma. Anos atrás, há 30 anos atrás, podia até ser. Há 10 anos que isso aí não faz a diferença nenhuma. Você ter um diploma e você não ter o diploma, muitas vezes não vai te fazer ter um emprego. Às vezes a sua capacidade, lá, assim, suas qualificações além do seu diploma e aquele diferencial seu é que vai fazer você conseguir ter um emprego e bem como não somente entrar dentro de uma empresa ou até mesmo já criar sua própria empresa. Nós temos profissionais aí que são empresários e ele se tornou empresário e não necessariamente precisava ter um diploma para se tornar um empresário. Certo? Então a gente já tem que pontuar isso aí, quando a gente fala de empregabilidade, a gente já tem que ressaltar. Não é porque o indivíduo, eu tenho que ter uma formação para mim conseguir estar dentro do mercado de trabalho, conseguir empreender. Não. Eu tenho que ter conhecimento. Certo? E infelizmente hoje, o fato de você ter diploma não significa que você obtenha conhecimento. Fica só que você conseguiu um papel lá dentro da universidade. Certo? Que nem isso. É um ponto de vista meu lá, assim, claro. A gente poderia, né, contribuir agora, né, assim, pelo menos assim, um pouco da experiência, né? Acredito aqui que nós já passamos dos 30, né, a maioria aqui, né, os três. Então, assim, experiência é uma coisa muito importante na vida também, né, e às vezes compartilhar conhecimento é uma coisa bem interessante. Então, assim, seria interessante a gente tocar de repente, fornecer dicas para eles, né, para questão de entrevista de emprego, né? Eu acho que network é uma coisa muito importante, a gente poderia falar um pouco disso. Primeira coisa, eu acho que é os requisitos, né? Assim, primeiro você precisa definir seu objetivo, né? Isso aí é uma coisa, você não pode viver no mundo sem ter um objetivo, né? Às vezes você tem que saber o que quer da vida, e você vai precisar de uma experiência meio confusa para poder ter um norte ali, aonde você quer chegar, qual carreira que você quer traçar, independente da área, né? Quais são os seus objetivos, né? Então, a primeira coisa é aquilo, defina um objetivo, né, o que você quer, o que você pode e quem vai te ajudar, né? Tem uma coisa que é muito interessante para quem está buscando um emprego, né, que é a questão do network. Às vezes você pensa que não, mas você também tem que ser humilde, né? E quando você precisar de uma oportunidade, de um emprego, fale com seus contatos, né? Veja as pessoas nas suas redes sociais, né? Verifique, né, seu WhatsApp, veja lá o tanto de gente que você conhece, né? E não acho que é problema nenhum você pedir uma oportunidade ou então você se lançar. Tudo começa, quem arrisca não petisca. Você não pode ficar esperando emprego cair no céu, né? E só ter aquela atitude de mandar currículo para a empresa pela internet. Você precisa, de fato, dessas experiências, né? Então, fale com as pessoas, elas podem te ajudar, a tua rede de contatos ali. Às vezes tem alguém que trabalha numa empresa,
né, e pode te indicar. Agora é aquela coisa, não é só chegar para a pessoa e pedir um emprego. Olha, tu consegue um emprego para mim? Você tem que ter os requisitos, né? Uma das coisas que você tem que e que a oportunidade, o tempo agora da pandemia, ela está disponível para isso, para as pessoas focarem nos requisitos. Então, se você já tem um norte, você sabe uma área que você quer ir, um objetivo, quero trabalhar naquela empresa, gosto muito da filosofia daquela empresa, eu vou conseguir crescer profissionalmente ali, né? Então, é meu objetivo, é a tua meta, né? Aí você já pega lá na vaga, às vezes um anúncio de emprego, quais são os requisitos? Né? E aí você já olha, poxa, eu tenho esses requisitos aqui, né? Está pedindo curso de Photoshop, curso de InDesign, curso de Illustrator, estou dando só uma puxada para a minha área aqui, né? Então, às vezes as pessoas querem as oportunidades, mas elas não querem criar condição para aquilo ali. Elas não querem, muitas vezes, elas querem as coisas fáceis, né? E uma das coisas que elas têm que observar eu tenho requisito para aquilo ali, né? Olha, Diogo, até olhando aqui no chat aqui, um aluno minha lá assim, a Oliesa, ela apontou, ó, verdade, professor Diogo, eu estou fazendo isso, estou de mudança para outra cidade, estou conversando com um conhecido de lá. E é justamente isso aí que o professor Diogo acabou de falar, do network. Pensa, se você não tivesse esse contato lá assim, a dificuldade para você adquirir lá assim, uma oportunidade de emprego lá assim, uma chance lá, ia ser menor lá assim, você ia ter que se esforçar muito mais lá assim, certo? Você ia ter um trabalho maior. Isso aí, muitas vezes, esse network lá assim, ele faz o quê? Diminui as suas dificuldades, certo? Ele vai tornar o quê? Esse seu processo algo mais fácil. Não é que ele vai te tornar assim imediato, eu tenho um contato lá e ele vai arrumar. Não, mas isso aí facilita até mesmo. Ele não pode conseguir para você lá assim uma indicação dentro da empresa que ele trabalha, mas ele já te orienta, olha, tal e tal e tal empresa aqui estão contratando, são empresas de relevância. Então, essa dica que o professor Diogo já deu lá assim, nós já temos colegas que estão utilizando ela. Com certeza, professora Desvaldo. E além dessa importância do network, é importante também nós elevarmos a nossa imagem enquanto profissionais, né? Ou seja, de repente numa empresa X que você já trabalhou, né? E aí de repente lá você construiu um network muito importante, com aquele contato. É importante que essas pessoas vejam você como um profissional qualificado, como um profissional importante, como um profissional que busca constantemente evolução, né? Porque no caso de uma outra necessidade, de você precisar desse networking novamente, as pessoas já vão construir uma imagem boa de você, vão conseguir divulgar a sua imagem mais facilmente. Né? Ou realmente o professor Diogo trabalha na parte de design gráfico, ele é um excelente profissional, né? Então as pessoas vão reconhecer vocês pelo profissional que você foi, né? Se for em universidade, né? Nossa, estudante sensacional, né? Estudante que se comprometeu em realmente fazer as disciplinas, a fazer as atividades. Né? Então, além do network, é importante você sempre construir uma imagem positiva de você. Assim que você precisar em uma outra ocasião networking, com certeza as pessoas vão lembrar mais da sua imagem, o quanto você foi importante para aquela determinada situação. É isso aí, até vai te possibilitar o quê? Ter também os clientes, assim, às vezes você estava numa empresa, você tinha aquela imagem lá, criou aquela sua imagem lá dentro da empresa, e você saiu da empresa, só que os clientes te reconheceram a qualidade do seu serviço. Então, muitas vezes o profissional estava dentro da empresa, saiu daquela empresa lá assim, foi para outra, ou então abriu a sua própria, e aqueles clientes que atuavam com ele lá naquela empresa foram atrás dele, onde é que ele estava, devido à qualidade do profissional que ele era. Certo? Então, esse network ele não deve ser somente lá assim com seus colegas de trabalho, mas inclui os seus clientes, todos aqueles que você se relaciona dentro do seu processo de trabalho. Então, desde o seu cliente, colegas de trabalho lá assim, independente, não, eu só converso só com o pessoal da... Isso aí a gente ainda tem essa cultura, eu não converso só com o pessoal da hierarquia lá de cima. Os que estão no mesmo nível que eu e abaixo de mim assim, eu não vou conversar. Muito pelo contrário, o seu network tem que ser completo.
do primeiro nível lá, assim, de hierarquia da empresa até no último, você tem que ter o seu contato lá. Uma das situações que eu estava vendo quanto à empregabilidade, pessoal, no sentido de qualificação, né, igual o professor Adesvaldo comentou, realmente você ter um curso superior hoje em dia, sem ter o devido reconhecimento, a devida qualificação, ele não representa nada mais para a gente, né? A gente sabe que ter um curso superior hoje em dia já não vale de mais nada. Você precisa ser especialista em uma determinada área, né? Então, você da área de administração, seja especialista, por exemplo, em marketing digital, né? Evolua para uma área que esteja sendo mais buscada hoje em dia, né? Se você é da área de informática, busque uma especialização onde o nosso contexto está inserido atualmente, né? Onde as tecnologias sejam mais buscadas, então desenvolvimento de aplicativos, algo assim que vai necessitar de você de um conhecimento técnico, né? Ou seja, um conhecimento que você pode proporcionar em menor tempo de estudos e qualificações, né? Cursos de qualificações como o curso de marketing digital, design gráfico, publicidade, algo relacionado a recursos humanos, né? Eu também trabalhei com o pessoal de recursos humanos, professora Desvaldo, nos cursos técnicos, e eu trabalhei muito a matemática financeira, né? E Uhum. a gente tem um feedback muito grande por parte dos alunos, a dificuldade que eles têm de trabalhar com os recursos tecnológicos, como, por exemplo, planilhas eletrônicas, né? Então, Isso é o muitos que vai profissionais, facilitar a vida deles, né? sim, muitos profissionais não têm esse conhecimento, essa especialização em planilhas eletrônicas, por exemplo, né? Então, é algo que a gente tenta sempre passar, estude um pouco mais, né? Busque sempre conhecimentos a mais dentro da sua área. Bom, eu como recursos humanos, eu entendo muito bem de leis, eu entendo muito bem das leis que regem a, a consolidação das leis trabalhistas, né, para o empregado, né, mas você procura se especializar numa área tecnológica, por exemplo, para ajudar a gerenciar dentro de uma empresa uma tomada de decisão maior, algo que vai resultar para a empresa não só o lucro, mas melhores soluções no dia a dia para que você possa tomar aí as melhores decisões. E hoje a gente sabe que uma possível guerra, né, mundial vai vir em torno do quê? Da informação. A informação é algo muito importante, né? Então, estudem, procurem ver, sim, as notícias do dia a dia, acompanhem o mercado de trabalho, como está. Né? Ontem, para entrar em uma determinada função, você precisava ter uns determinados requisitos. Hoje, os requisitos são diferentes. Então, a fazer essa análise como um todo, né, é muito importante também. Exatamente, professor. Pode falar, professor Diogo. Pode falar aí. Quer falar? Pode falar. Não, eu queria só pontuar aqui, que já são 9h35, né? A gente já tinha combinado com os alunos assim, fazer uma hora dessa nossa transmissão aqui da palestra. É verdade. Certo? Aí queria abrir esse espaço aqui agora para o restante. A Oliesa participou aqui pelo chat. Abrir aqui para a participação de vocês aí, tanto pelo chat, ou então, caso queira ligar o webcam, o microfone, e falar para a gente aqui, pontuar o que vocês acharam assim, o que vocês podem estar contribuindo aqui com a nossa palestra. Certo, pessoal? É muito importante a participação de vocês. Então, quem tiver com aquela vontade de falar algo, podem ficar à vontade aí, tá? A Oliesa já até pontuou lá assim, que naquela hora, no momento, apontou que depois, na verdade, já pediram meu currículo em PDF, certo? Então, ela já mandou, através daquele, o network que ela fez lá assim, já gerou a oportunidade dela estar encaminhando um currículo, certo? Então, daí essa importância. E o que mais vocês podem estar falando aí pra gente, o pessoal que está participando?
Pessoal do curso de Design Gráfico, por favor, compartilhe das experiências antes do curso, no início, durante o curso. Conta para nós as experiências, por favor. A gente está trabalhando muito a questão da identidade visual, né? Vocês como design gráfico, eu saliento sempre a importância de vocês terem uma outra visão de empreendedor e de marketing digital. É importante a gente ter essa visão, não tem como, a área de design gráfico não caminha sem marketing digital e vice-versa, né? E comentem um pouco, pessoal, essa experiência, qual que era a cabeça de vocês antes do curso e durante agora, qual que é a visão de vocês, ou de outros cursos também, compartilha com a gente, por favor. Ó, a Jane pontuou lá, ó, pessoal, que esse ano está sendo super proveitoso para mim. Estou fazendo meu 4º curso durante essa pandemia. Excelente, Jane. É justamente isso aí, aproveitar esse momento assim para estar se qualificando cada vez mais e se tornando um profissional que o mercado vai solicitar, que ele vai demandar, certo? Tá sim. Ó, a Jane pontuou lá, no design gráfico eu não imaginava que estava tão integrado ao marketing digital. Como o professor Diogo falou, está não somente lá assim, integrado, correlacionado lá assim, e sempre um vai alimentando o outro. A Oliesa pontuou, gostei demais da palestra, aprendizado novo. Estão aprendendo muito com os recursos humanos para conseguir uma vaga de emprego nessa área. Esse é meu 6º curso. Ótimo, Oliesa. Continue nessa qualificação e com certeza você vai conseguir uma oportunidade dentro da área que você, justamente, o que o professor Ricardo falou, se especializando naquilo, se tornando um profissional lá assim, é mais necessário. Eu tô vendo, eu tenho aquele profissional que faz tudo e eu tenho aquele profissional que faz poucas coisas, mas poucas coisas com excelência. É esse profissional que as empresas hoje querem. Ela não quer um indivíduo que faz tudo, mas não faz tudo 100%. A Mayara pontuou, só quero dizer que gostei da palestra, realmente é importante buscar sempre crescer dentro do mercado de trabalho, se atualizar com a nova realidade e com novas tecnologias. Esse ano ficou ainda mais evidente. Exatamente. E a Jane pontuou lá, ó, me abre vários leques nas áreas profissionais. Exato. Então, É isso aí, pessoal. Foca nos requisitos, né? Então, o que é que eu preciso para conseguir aquele emprego que eu quero? Engajar naquela área que eu quero. E a última oportunidade de construir requisitos são através dos cursos, né, da qualificação profissional. Então, trace isso como meta, né? Não viva a vida de uma forma assim que ela vai te levando, né? Tente não ficar perdido aí, né? A pandemia ela veio para nos ensinar muitas coisas, né? E vamos procurar tirar extrair os aspectos positivos, né? perfeito. Pessoal, elas são 9h40, acho que nós já podemos encerrar aqui, tá ok? Professor Diogo, professor Ricardo. Ok, por mim tudo bem. Sim, aí eu só peço aos meus alunos que eu vou postar lá no nosso grupo um link para a continuidade da nossa aula, tá bom? Agradeço demais a participação de todos vocês. Tá, joia. Perfeito. Ó, o Ibrahim pediu para deixar as redes sociais nossas aqui ó, no chat. Beleza? Professor Diogo e professor Rei, se puderem deixar aqui né, no chat as redes sociais de vocês. Aí Interativa Informática GO, tanto no YouTube, no Facebook, tá? No Instagram também, vocês encontram dessa maneira, ok? Estou usando para vocês aí no chat aí, pessoal, tanto do meu Instagram quanto do meu e-mail.
coisa, só buscarem. Certinho. No mais, muito obrigado pela participação. O professor Diogo também deixou aí, ó. No mais, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, certo? Aí os professores vão estar encaminhando nos próprios grupos lá assim, o link lá assim, para estar fazendo aquele plataformazinho do Google Forms, você está fazendo essa avaliação dessa palestra em si, dando aquele feedback, tá certo? No mais, muito obrigado, professor Ricardo, muito obrigado, professor Diogo aí. Parabéns aqui pela essa nossa interação aqui, esse nosso desenvolvimento desse evento, mas que foi em cima da hora lá, certo? Como sempre, mas acho que rendeu bastante. Obrigado, tá? Queria agradecer vocês aí, tá? Valeu mesmo os alunos, os professores também. E toda vez que tem esses encontros aí é algo muito positivo, não só para nós, para os alunos também. É muito legal conversar com vocês, bater esse papo aí, né? Sobre a atualidade e as coisas que estão acontecendo. Então, valeu mesmo, foi uma satisfação estar com vocês aí, tá? Um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Sucesso. Sucesso para Obrigado, vocês. pessoal. Sucesso aí, ó. Forte Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.